Matemática check, parte 2. Fala galera, voltamos com novos temas que caem bastante no Enem. Trouxemos tópicos como interpretação de gráficos e tabelas, porcentagem, estatística e equações elementares. Nada complicado, só para relembrar matérias que vocês já viram. Vamos lá? Em geral, a interpretação de gráficos e tabelas no Enem não requer conhecimentos de fórmulas matemáticas ou exige grandes cálculos. O único objetivo do avaliador é observar se, além de usar informações expressas neles, o estudante sabe como resolver problemas com esses dados e analisá-las a fim de construir argumentos, utilizando assim conhecimentos relacionados à estatística, probabilidade e porcentagem, que veremos daqui a pouco. Quanto às tabelas, há diversas formas de usá-las para organizar as informações. Elas podem aparecer em ordem crescente ou decrescente, no caso de números, ou em ordem alfabética, quando são compostas de nomes, por exemplo. E aqui ao lado trouxemos uma tabela para analisarmos um pouco. Nela podemos observar que a primeira linha é usada para colocar o título da tabela, a segunda linha e primeira coluna contém indicações de modo como a tabela é preenchida, e os dados em si são colocados nas demais linhas e colunas. Bom, e ao analisar um gráfico, devemos verificar com que tipo de gráfico estamos lidando e levar em consideração que ele está fazendo uso de duas grandezas. Temos gráficos de coluna e barra, que são mais utilizados, e também o de linhas e pizza. Para entender melhor, vamos resolver uma questão de interpretação do Enem. Nela se pede os meses com maior e menor venda apresentados no gráfico. Para resolver essa questão, basta analisar que para cada mês há um ponto que corresponde ao valor das vendas desse mês. Mesmo que não tenhamos valores numéricos para cada mês, podemos perceber que quanto mais alto o ponto, maior a venda, e quanto mais baixo o ponto, menor a venda desse mês. Então vemos que o ponto mais alto é o de junho e o mais baixo de agosto, sendo os meses de maior e menor venda, respectivamente. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Viu? Bem fácil. Agora vamos falar um pouco sobre a porcentagem, começando pelo que ela vem a ser. Bom, entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo por cento, representando partes de algo inteiro. Então, já que a porcentagem é uma razão, logo, ela pode ser representada por uma fração, que também pode ser escrita na forma decimal. E, de modo geral, se temos o número acompanhado pelo símbolo por cento, basta dividi-lo por 100. Ou seja, x% é igual a x sobre 100. E abaixo temos alguns exemplos para melhor entender essa fórmula. E com isso em mente, agora vamos entender o cálculo básico da porcentagem. E para isso, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Agora vamos ver alguns exemplos. No primeiro, ele pede para calcular 50% de 600. Bom, sabemos que 50% é igual a 0,5. Assim, basta fazer a substituição e multiplicar os valores, como podemos ver a seguir. 0,5 vezes 600 é igual a 300. Bem simples, nada muito complicado. E no exemplo número 2, ele pede para calcular o valor de 30% elevado ao quadrado. Pode parecer um pouquinho complicado, mas na verdade é muito simples também. A primeira etapa é transformar o 30% em fração e em seguida simplificá-lo, e posteriormente elevar ao quadrado, e por fim vamos ter 9 sobre 100, que é o mesmo que 9%. Eu também vou falar um pouquinho sobre estatística, outra área que também cai bastante no Enem. Ela é basicamente uma área que se ocupa da coleta, organização e análise de dados, que é basicamente feita por medidas de centralidade, que são a média, mediana e moda. A moda é o dado mais frequente, ou seja, que aparece mais vezes. E para encontrá-la, é só encontrar o dado que mais aparece e ele será moda. Lembrando que pode existir mais de uma moda. No exemplo abaixo, podemos ver que o número que mais se repete é o 36, portanto, ele é a moda. A média aritmética é a soma de todos os termos dividida pela quantidade dos termos que foram somados. Como é possível ver na fórmula abaixo, ela parece um pouquinho complicada, mas é bem simples na verdade. E por fim, temos a mediana, que antes de qualquer coisa é necessário escrever os termos em ordem crescente. A mediana é o valor que fica exatamente no meio de todos os outros. E se a lista tiver um número par de termos, basta fazer a média aritmética dos valores centrais.
E por fim, temos as equações elementares, que são divididas em equação do primeiro grau e equação do segundo grau. A diferença entre as duas fica no expoente da incógnita x, podendo ser 1 ou 2, e a complexidade de resolução. Para resolver ambas as equações, é necessário aplicar o princípio da igualdade, ou seja, igualá-las a zero. A equação do primeiro grau é representada por a vezes x mais b igual a zero. A resolução é bem simples, você precisa isolar o x de um lado do sinal de igualdade para assim conseguir descobrir o valor dele. Bem simples, né? Então fica assim, x igual a menos b sobre a. Agora, a equação do segundo grau é representada por a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. A resolução dessa equação já é um pouco mais trabalhosa, pois usamos a fórmula de Bhaskara ou o método de soma e produto, que é um meio alternativo para chegar ao resultado. Em Bhaskara, você precisa saber identificar as incógnitas a, b e c para poder aplicar na fórmula. E primeiro é preciso resolver o delta, que a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Logo depois, pegamos esse valor e aplicamos na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, como podemos ver abaixo, para descobrir o valor de x. Então, depois de substituir os valores na fórmula, só é preciso ramificar a fórmula em x1 e x2, onde teremos os resultados da raiz. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem seu like e compartilhem.